Olá, meus queridos alunos do 8º ano, tudo bom com vocês? Eu espero estar encontrando vocês muito bem nesse dia, tá? Hoje nós vamos para a nossa aula de número 4 e nós vamos continuar falando do segundo reinado. Na realidade, nós vamos falar até o fim do segundo reinado hoje. Como começou o segundo reinado? O segundo reinado começou com o golpe da maioridade. Lembram disso? Isso. Golpe da maioridade, Dom Pedro II começa a governar o Brasil com 14 anos de idade. Começa o segundo reinado no Brasil. Bem, na semana passada nós falamos do café. O café era muito importante para a economia brasileira, tanto que se criam ferrovias. Eu disse para vocês também que muito do transporte que nós fazemos para os nossos lados hoje, ferroviário, né, tem a ver com esse período do café. Mas o Brasil não era só café. No Brasil, nós vamos ter também muitas plantações de algodão, borracha e açúcar, que também nós já falamos. O açúcar foi um ciclo, depois veio o ouro, o café. Mas aí o que acontece, gente? Não é porque começamos a plantar em larga escala o café que parou-se com a plantação de açúcar. Então esses produtos continuam sendo muito importantes para o Brasil, junto com o café, açúcar, algodão e borracha. Borracha é encontrado na região do Amazonas, tá? Isso que eu estou falando aqui sobre que o Brasil não é só café, está na página 156 do livro de vocês. Bom, mas o principal problema do segundo reinado era a escravidão. Escravidão era o principal problema do segundo reinado. E nós vamos ter, nesse período, lutas pela independência dos escravos, lutas pelo fim da escravidão. Mas vai ser um processo lento a escravidão. Bem, o primeiro momento foi em 1850. Foi criada a chamada Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos. O que é o tráfico de escravos? Proibiu que trouxessem escravos de outros lugares para o Brasil ou que vendessem daqui para outros lugares. Então, a questão dos navios negreiros acaba aqui. Será que acaba? Claro que não. Vão continuar existindo os clandestinos, mas pela lei que era permitido em 1850, isso acaba, tá? Então não pode, porque antes você tinha autorização da coroa para trazer escravos da África e aqui eles ficavam, era permitido. Com a Lei Eusébio de Queiroz, acabou. Eu não posso mais trazer escravos. Beleza, eu não posso trazer, mas os escravos continuam se procriando por aqui. Eu continuo tendo filho de escravos. Então essa lei, ela não vai ter grande finalidade para os escravos. Como eu disse, o fim da escravidão, ele foi muito lento. Como que começa essa derrocada? É justamente com a Lei Eusébio de Queiroz. Resolveu algumas coisas, mas não todos os problemas, porque eu continuava tendo escravo na colônia. Show! Então tiveram um outro momento que os abolicionistas conseguiram, que vai estar na página 159, que é a Lei do Ventre Livre. O que
que é a lei em 1871? Olha aqui, ó. 1850, depois 671, 21 anos depois, é que vai ter a lei do ventre livre. O que previa a lei do ventre livre? Bom, as crianças nascidas a partir daquela data eram livres, tá? Todos que fossem nascidos a partir daquela data eram livres. Mas vamos lá. Vamos lá. A intenção dos proprietários das fazendas era que fosse um processo lento. Então, se eu sou a mãe e o meu filho é livre, ele não pode ser jogado no mundo. Ele vai viver na senzala. Então, o meu filho é livre, mas vive na senzala comigo. Então, ele continua sendo mão de obra. Até ele alcançar a maioridade, ele vive com a mãe. Então, a lei do ventre livre, ela seria, assim, útil anos à frente. Por quê? Essas crianças, quando elas fizessem, não vou falar 18, porque no período de escravidão, com 14, 15 anos, eles já são aptos para cair no mundo. Então, essa criança com 14, 15 anos, ela vai cair no mundo, então ela vai ser um escravo livre. Então, é um processo que demoraria uns 15 anos. Seria um processo lento para os fazendeiros se acostumarem a não ter o trabalho escravo. Vocês estão entendendo? Então, é só a criança que nasceu que é livre, a mãe não é. Bem, então resolve em parte, né, algumas pessoas, mas não resolve o problema da escravidão. Em 1885, portanto, 14 anos depois, eu vou ter a lei dos sexagenários. O que é a lei dos sexagenários? Os escravos acima de 60 anos eram livres. Ah, professora, já melhorou, porque aí eles ficam com os escravos aí que já passou 14 anos, entre 14 anos, 15 anos e 60. Chegou a 60, tá livre. Só que tem um pequeno detalhe. Um escravo, para ele chegar a 60 anos, era muito difícil. Normalmente a vida de um escravo não chegava nem aos 40. Um escravo morria muito cedo por causa dos maus tratos. Tá? Então foi uma lei que resolveu em parte, mas de novo não totalmente. Bem, aí continua 1871 ou 1885. Bem, nesse período, já todos, no Brasil não existe mais a coisa de dizer, poxa, escravo, praticamente já são todos brasileiros, né? Então, a palavra escravo já não soava bem no Brasil. Gente, então, o que vai acontecer? Nós vamos ter, em 13 de maio de 1888, a assinatura da Lei Áurea. Mas, queridos, eu preciso confessar algo para vocês. Preciso falar algo para vocês que os livros não nos contam. Muitas vezes. Bem, a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea. Mas a princesa Isabel tinha poderes de rei? Alguém já pensou nisso? Hein? Não? Só quem poderia abolir a escravidão era quem? O rei. O Brasil é uma monarquia. Dom Pedro II é rei.
Só ele poderia fazer isso. Mas foi a princesa Isabel. Por quê? Vou dizer para vocês por quê. Dom Pedro II, ele foi viajar. Quando é normal, isso acontece até hoje em dia. Por exemplo, para o Bolsonaro viajar, ele tem que deixar o vice aqui como presidente. O Brasil não fica sem presidente. Naquele momento em que ele viajou, o vice é o presidente. Só que hoje nós temos comunicação. O vice, antes de tomar qualquer decisão, vai ligar para o presidente. Diferente do que acontecia naquela época, não tinha como se comunicar. Então, Dom Pedro II viajou e deixou a princesa Isabel aqui no Brasil como princesa regente. Ela ficou no lugar do pai. Isso, meus amigos. Ela ficou no lugar do pai e praticamente acabou com o reinado do pai. Porque era a gota d'água que faltava para o copo d'água entornar de vez no governo de Dom Pedro II. Era o que faltava. E ela vai lá, sofrendo as pressões, o Congresso fazendo pressão, e ela era abolicionista. Eu já disse para vocês aqui que a família real brasileira, eles não, em sua maioria, não tinham escravos. Não tinham. Eles tinham trabalhadores assalariados. Eles não admitiam escravidão. E a princesa Isabel cresce com esses intuitos e ela assina a liberdade. Quando o pai volta, já está assinado, os negros saíram, todo mundo em festa e acabou a escravidão no Brasil. Em 1888. Gente, por que eu falei que foi a derrocada do governo? 1888 é a abolição da escravidão. 1889 chega ao fim o Império no Brasil e começa a República. 1 ano e alguns meses depois. Então, de 13 de maio de 1888 até 15 de novembro de 1889, foi só pressão em cima de Dom Pedro II para ele deixar o reinado do Brasil. Só pressão em cima dele. E aí, em 15 de novembro de 1889, os militares, comandados pelo Marechal Deodoro da Fonseca, assumem o que eles chamam de república. Coisa pública. Fazem a república no Brasil. Agora vem a parte que eu, particularmente, acho a mais triste de toda, quando se pensa em um monarca. Tá? Eu disse para vocês na aula passada que Dom Pedro ficou aqui com 5 anos de idade. 5 anos de idade. Em 1840, começa o primeiro reinado. Ele tinha 14 anos. 1889, 49 anos depois dele assumir, ele é mandado embora do Brasil. 49, mais os 14 anos que ele tinha, 63 anos ele tinha. 63 anos Dom Pedro II tinha e foi expulso do Brasil. Não podia, com uma república, eu manter o rei no país. Ele tinha que ir embora. Agora vai para onde? Se vira. No dia 15 de novembro, foi comunicado, Dom Pedro, acabou para você, tá? Você tem que ir embora do Brasil, porque o Brasil agora é uma república. E Dom Pedro, ó, ele consegue exílio na França, ele vai para a França. E lá na França, ele morre depois de alguns anos.
Mas o que eu quero dizer para vocês é como a vida dessa pessoa que se dedicou, ele dedicou a vida ao Brasil. A vida ao Brasil. E teve esse fim, infelizmente. Bom, mas eu me empolguei, fui lá pro final do capítulo, e aqui a gente tem que voltar um pouquinho, vamos lá? Bem, quando eu acabo com a escravidão, o Brasil, mesmo ainda primeiro reinado, vai ter o trabalho livre, assalariado no Brasil. E nesse período vem para o Brasil muitos imigrantes, tá? Italianos, alemães, vêm para... eles falaram que vinham fazer a América. E eles vêm para o Brasil. Por isso nós temos também muitos descendentes de... muitas cidades que são, a maioria, origens italianas, origem alemã e tudo mais. Dizem, né, não sei, que o meu avô, ele é descendente de alemães, né, não sei, o meu avô. Bom, então, esses contrastes sociais que acontecem no Brasil, isso vai acontecer desde sempre no Brasil. Então, vão acontecer transformações sociais no Brasil? Sim. Nesse período, nós vamos ter a criação no Rio de Janeiro, capital do Império, né, que ele financiou o Colégio Pedro II, que foi ele que fez. O colégio tornou-se uma das melhores instituições de ensino do país. E nele estudaram os filhos das famílias mais ricas e capital. O monarca também financiou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, onde participou de reuniões dos principais intelectuais do Rio de Janeiro. Gente, na parte cultural, Dom Pedro II, fotos do imperador, eu vou colocar para vocês daqui a pouco, você vai ver sempre ele com um livro na mão. Sempre. Tá? Dom Pedro II sempre tem essa característica de um livro. Ele estudava muito. Ele era muito estudado. Muito inteligente. Bem, e assim, aqui no livro, nós vamos ter o fim da monarquia. Tem uma imagem no livro. Olha aqui. Que mostra Dom Pedro II caindo da cadeira, porque basicamente foi isso que o Marechal Deodoro da Fonseca fez, ó. Tirou ele do poder, né? Sem dó nem piedade. Bem, o livro ressalta o legado e a superação da escravidão. Superação da escravidão. Os negros até hoje lutam, tá? Lutam contra por tentarem colocar eles à margem da sociedade, por tentar mostrar a importância que o negro tem para o Brasil, tá? Então hoje os negros têm esse papel de tentar mostrar como eles são importantes para a nossa história. Bem, agora eu vou colocar para vocês aí algumas imagens da família imperial brasileira e depois a gente já vem com os exercícios de hoje. No dia 2 de dezembro de 1825, nascia Dom Pedro II, uma criança que aos 5 anos de idade, em 1831, passou a ser o segundo imperador do Brasil Império. Porém, devido à sua idade, foi criada uma regência responsável por administrar o Império até que Dom Pedro II completasse sua maioridade. A infância do jovem imperador não foi normal como a das demais crianças da época. Dom Pedro II dedicou muito mais do que boa parte de toda a sua infância e juventude aos estudos e ao conhecimento. Isso tudo para que, quando fosse digno de assumir sozinho o império, tivesse conhecimento e cultura suficiente para esse compromisso. Em 1841, aos 15 anos de idade, Dom Pedro II teve que ser emancipado para assumir de vez as responsabilidades de um imperador. A emancipação era necessária, pois o clamor da população pela coroação do jovem imperador era grande, e finalmente
No dia 18 de julho daquele mesmo ano, Dom Pedro II foi coroado. O Segundo Império, como é conhecido o período em que Dom Pedro II foi imperador, foi um dos períodos em que o Brasil mais cresceu em toda a sua história. É nesse momento que o imperador, apaixonado pela cultura e pela tecnologia, viajou o mundo e trouxe ao Brasil inovações que para aquela época eram dignas de nações de primeiro mundo. Foi no Segundo Império que o Brasil conheceu o telefone, o telégrafo, a iluminação elétrica, máquinas fotográficas e muitas outras inovações. Esse período também foi importante para a economia e para o comércio. Estaleiros e portos foram construídos para o desenvolvimento da indústria naval, foi construída a maior linha ferroviária da América do Sul e uma importante fase de industrialização foi iniciada. Por ter passado toda a sua infância e juventude estudando, Dom Pedro II era um homem muito inteligente e tinha uma extrema preocupação com a educação dos brasileiros. O Colégio Pedro II, que era uma instituição de ensino admirada e respeitada, e ainda é, passou a ser referência para todos os outros colégios do Império. Quando realizava suas viagens pelo Brasil, Dom Pedro II visitava o máximo de colégios que podia para avaliar pessoalmente diversos pontos como, por exemplo, a infraestrutura do colégio, a qualidade de ensino e o desempenho dos alunos e dos professores. A educação e conhecimento eram prioridades para Dom Pedro II, a ponto de ele mesmo, com o seu próprio dinheiro, bancar estudos em instituições de ensino da Europa e Estados Unidos para aqueles que possuíam algum talento. E foi assim que o Brasil conseguiu adquirir ainda mais conhecimento nas áreas de ciências exatas, humanas e biológicas. Como imperador, Dom Pedro II era diferente de todos os outros, não vivia de luxúria, recusou diversas vezes o aumento de seu salário e, como eu já disse, tirava dinheiro do próprio bolso para ajudar os doentes, os pobres e aqueles que queriam estudar. Dom Pedro II não via diferenças, todos eram iguais, deveriam ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Assim como todos os períodos que existiram no Brasil até aquele momento, o Segundo Império ainda mantinha a escravidão, infelizmente. Mas, ao contrário do que muitos pensam e passam a deduzir, Dom Pedro II não era a favor da escravidão. Ele e a família real não possuíam escravos. Foi a partir de Dom Pedro II que a escravidão começou a ser extinta no Brasil. E não, ele não fez isso por interesses políticos, até mesmo pelo fato de que quando a escravidão foi abolida, em 1888, Dom Pedro II passou a perder apoio das elites e dos militares, que eram em sua maioria, naquele período, a favor da escravidão. E por conta disso, em 1889, os militares proclamaram a República, que era nada mais e nada menos do que um golpe de Estado, sem apoio da população e orquestrado através de mentiras e manipulações. O golpe por trás de toda a proclamação da República destituiu Dom Pedro II do poder, derrubou a monarquia e implementou uma república, que é esse modelo de governo que nós temos até hoje. Após sofrerem o golpe, Dom Pedro II e a família real vão para a Europa, onde ficam exilados. No dia 5 de dezembro de 1891, aos 66 anos de idade, Dom Pedro II morre, vítima de pneumonia. Este homem, que é por muitas vezes declarado como um vilão, foi o único representante do povo que colocou o Brasil no caminho para uma nação de primeiro mundo. O único que fez o Brasil uma nação respeitada e admirada por tudo e por todos. Durante o segundo reinado, o Brasil era um exemplo de nação para os seus vizinhos na América do Sul. Tínhamos uma economia estável, nossas escolas caminhavam para um nível de excelência e qualidade, o trabalhador era valorizado e o imperador, Dom Pedro II, e a família real eram humildes e não viviam de gastos acima do permitido. O homem que dedicou toda a sua vida por um Brasil promissor foi traído e expulso de sua terra natal. This soil from my homeland in my coffin shall be placed. In my death there is no honor, filled with sadness my last days. In exile I have prayed for prosperity.
história, né? A história de Dom Pedro II. Mas ele foi muito importante para o Brasil. Bem, vamos pegar a folhinha para fazermos o exercício de hoje. Tá? Vou começar pela folhinha e depois nós vamos para o livro. Sobre o parlamentarismo praticado durante quase todo o segundo reinado e a atuação dos partidos liberal e conservador, podemos afirmar que, letra A, ambos colaboraram para suprimir qualquer fraude nas eleições e faziam forte oposição ao centralismo imperial. B, as divergências entre ambos impediram períodos de conciliação, gerando acentuada instabilidade no sistema parlamentar. C, organizado de baixo para cima, o parlamentarismo brasileiro chocou-se com os partidos liberal e conservador de composição elitista. Ou D, liberal e conservador sem diferenças ideológicas significativas alternavam-se no poder, sustentando o parlamentarismo de fachada manipulado pelo imperador. Ou os partidos tinham sólidas bases populares e o parlamentarismo seguia e praticava rigidamente o modelo inglês. A atuação dos partidos liberal e conservador. O que nós podemos citar no parlamentarismo? Qual é a opção correta aqui? Número 2. No século XIX, a imigração europeia para o Brasil foi um processo ligado a quê? Falei sobre a imigração. Letra A. Há uma política oficial e deliberada de povoamento, desejosa de fixar contingentes brancos em áreas estratégicas e atender grupos de proprietários na obtenção de mão de obra. Letra B. Há uma política organizada pelos abolicionistas para substituir paulatinamente a mão de obra escrava das regiões cafeeiras e evitar a escravidão em novas áreas de povoamento no sul do país. Letra C. As políticas militares estabelecidas desde Dom João VI para a ocupação das fronteiras do sul e para a constituição de propriedades de criação de gado destinadas à exportação de charque. Letra D. A política do Partido Liberal para atrair novos grupos europeus para as áreas agrícolas e implantar um meio alternativo de produção baseado em minifúndios. Ou a letra E. A política oficial de povoamento baseada nos contratos de parceria como forma de estabelecer mão de obra assalariada nas áreas de agricultura de subsistência e de exportação. Número 3. Explique a frase. O curto reinado de Dom Pedro I foi marcado por conflitos com os brasileiros. Explicar essa frase. Número 4. A pressão política dos liberais exaltados sobre os regentes causou a adoção de medidas para acalmar os ânimos das províncias, onde se exigia maior autonomia em relação ao governo central. Duas reformas foram o Código do Processo Criminal de 1832 e o Ato Adicional de 1834. Explique como essas reformas contribuíram para dar maior autonomia às províncias em relação ao governo central. Número 5. No começo do seu segundo reinado, em 1840, o café já era o principal produto da economia brasileira, representando cerca de 40% das exportações do país e mais da metade da produção mundial. Explique os motivos para a rápida expansão do cultivo do café no Brasil.
Só explicar. Número 6. Abaixo temos duas imagens. Explique o contexto histórico em que elas estão inseridas. Primeira imagem, o contexto histórico. O que acontece por trás da imagem? Nessa primeira imagem da letra A, eu tenho Dom Pedro II com apenas 5 anos de idade. Contexto histórico daí desse período. Tá? O contexto histórico é o que acontecia em volta. E a letra B. Olha essa imagem aí. Eu falei com vocês sobre ela. Também é Dom Pedro II. Você vai explicar o contexto histórico dessa imagem. Agora nós vamos para o nosso livro. Vamos fazer os exercícios agora no livro, página 163. Vamos lá, número 11. Situe em uma linha do tempo as leis abolicionistas a seguir, resumindo as determinações de cada uma delas. Lei Áurea, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e Lei Eusébio de Queiroz. Tu vai dizer a lei, primeiro, a lei, lembra, lá no quadro eu coloquei. Primeiro, a primeira lei, aí você vai dizer o que ela determinava, a próxima lei, o que ela determinava, ordem cronológica, tá? Uma linha do tempo é ordem cronológica. Número 12. Como as ações dos escravizados contribuíram para o fim da escravidão no Brasil? Número 13. O que foram as colônias de parceria do Segundo Reinado? 14. Houve intenso desenvolvimento cultural no Brasil do Segundo Reinado, mas ele não era acessível a toda a população. Explique essa afirmação. E número 15. Como os artistas intelectuais e poetas românticos contribuíram para a criação de uma identidade nacional no Brasil? Como foi? Página 165, número 16. Explique as razões do enfraquecimento da monarquia de Dom Pedro II. 17. Quais foram os efeitos da escravidão para a sociedade brasileira atual? Justifique. E 18. Que grupos e ações combatem a herança da sociedade escravista no Brasil? Página 166. Leia o texto a seguir e responda às questões. A escola para índios e a catequese no século XIX eram emblemáticas da política da brandura e dos bons tratos dirigida à população indígena. Isso se traduz na prática, na violência assimilacionista que pretendia atingir e modificar a estrutura das sociedades e culturas indígenas. Catequese foi sinônimo de empresa colonial, de força, de coerção, de imposição dos índios, do medo e do respeito às autoridades coloniais. Mas foi também sinônimo de economia de mercado, comunicação dos povos, estradas transitáveis e escoamento dos produtos da lavoura dos índios. Possibilidade de as comunidades indígenas se comunicarem com o Brasil. Letra A. De acordo com o texto, a política indigenista do Segundo Reinado foi, na prática, branda.
no trato com os indígenas? Por quê? B. Além de promover a civilização dos indígenas por meio da catequese, quais eram os outros interesses do governo imperial com as políticas indigenistas? Número 2. Leia o texto do historiador Luiz Felipe de Alencastro sobre a política de imigração no Segundo Reinado e assinale a alternativa correta. Para quem se virá trabalhar em nosso país? Se o imigrante viesse trabalhar por conta de outra pessoa, para os fazendeiros, poderia ser de qualquer raça. Em compensação, se viesse cultivar terras por conta própria, deveria preencher as características étnicas e culturais desejadas pelos funcionários do Império. Os fazendeiros e o grande comércio buscavam angariar proletários de qualquer parte do mundo, de qualquer raça, para substituir nas fazendas os escravos. Entretanto, a burocracia imperial e a intelectualidade tentavam fazer da imigração um instrumento de civilização, a qual, na época, referia-se ao embranquecimento do país. Eu não cheguei a falar com vocês, mas quando se traz o imigrante para cá, eles têm a intenção de que, com mais brancos no país, o país se torne mais branco do que negro. Esse era o embranquecimento. Para os funcionários do Império, os imigrantes que vinham trabalhar nas lavouras de café poderiam ser de qualquer local do mundo e de qualquer raça. Letra B. Os imigrantes que viessem para o Brasil para cultivar terras por conta própria não interessavam aos fazendeiros. C. A burocracia imperial procurou fazer da política de imigração um instrumento de embranquecimento do Brasil. Qual dessas alternativas aí é correta sobre essa política de imigração? Número 3. Observe a charge, leia a legenda, depois descreva, identificando a tensão social que ela revela. Tem um soldado aqui, parece um soldado. Ali tem escravos, olhe bem, olhe bem. O soldado parece estar meio perdido, será? Será que o soldado está perdido? De Volta do Paraguai, charge de Ângelo Agostini, publicada na revista A Vida Fluminense, Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria, libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Quer dizer, o soldado é negro, que lutou na Guerra do Paraguai, e ele vê ali a sua mãe no tronco. Você vai explicar essa charge, descrevendo a tensão social que ela revela, tá? Número 4. Observe o cartaz e faça o que se pede. Lei número 3.353, 18 de maio de 1888. Eu tenho um branco e um negro dando as mãos. Olha que coisa mais linda. Só que você vê aqui no final da imagem, ó, repare, um tá de bota e outro não. Agora sim, cartaz do início do século XX celebrando o fim da escravidão. Letra A. Que leis abolicionistas antecederam a apresentada no cartaz? Nós escrevemos na linha do tempo lá. Só colocar aqui. B. Descreva o cartaz e comente a impressão que ele transmite a respeito do processo abolicionista. E C. A imagem do cartaz reflete a realidade
do processo de abolição da escravidão? E aí? Bom, queridos, esses são os exercícios. Façam aí. Daqui a pouco eu volto com a correção. Vamos conferir o gabarito da aula de hoje? Vamos lá? Questão que eu pedi para falar sobre o parlamentarismo praticado durante quase todo o segundo reinado. A resposta correta é a letra D. Liberal e conservador, sem diferenças ideológicas significativas, alternavam-se no poder, sustentando o parlamentarismo de fachada manipulado pelo imperador. Essa foi a resposta correta. Na número 2, no século XIX, a imigração europeia foi um processo ligado a quê? Aí a resposta correta é a letra A uma política oficial e deliberada de povoamento, desejosa de fixar contingentes brancos em áreas estratégicas e atender grupos de proprietários na obtenção de mão de obra. O número 3, eu pedi para explicar a frase. O curto reinado de Dom Pedro I foi marcado por conflitos com os brasileiros. Aí vem, porque Dom Pedro I controlava o Senado, pela legislação, cabia ao imperador escolher os senadores a partir de uma lista dos 3 candidatos mais votados em cada província. À medida que aumentavam os conflitos com brasileiros, Dom Pedro I se aproximava do partido português. Para os adversários, a intenção do imperador era colonizar o Brasil. A crise se agravou depois de uma viagem que ele fez a Minas Gerais para compensar a péssima recepção de Dom Pedro I pelos mineiros. Os portugueses organizaram uma festa que terminou num confronto entre brasileiros e portugueses, conhecido como a Noite das Garrafadas. No número 4, eu falei sobre a pressão política dos liberais exaltados. Aí eu falei, duas reformas foram o Código do Processo Criminal. Explique como essas reformas contribuíram para dar maior autonomia às províncias. O Código do Processo Criminal de 1832 transferiu para os juízes de paz o poder de controlar a justiça nos municípios. Embora esses juízes fossem escolhidos pelos eleitores de paróquia, na prática, eles se tornaram agentes dos coronéis, grandes proprietários de terra. O ato adicional de 1834, que reformava a Constituição de 1824, criou as Assembleias Legislativas Provinciais. A partir desse momento, cada província passou a decidir sobre questões importantes que antes eram de competência exclusiva da Assembleia Geral do Rio de Janeiro. No número 5, eu falei que no início do segundo reinado, o café era o principal produto. Explique os motivos para a rápida expansão do cultivo do café. Ocorreu em razão de 4 fatores principais: abundância de terra, disponibilidade de mão de obra, condições climáticas favoráveis e aumento do consumo na Europa e nos Estados Unidos. Na número 6 era aquela com as 2 imagens, né? E a primeira imagem é Dom Pedro com 5 anos, quando foi deixado no Brasil para assumir o trono brasileiro, iniciando assim o período regencial. E na letra B, a charge é uma crítica. Fala sobre como as relações de poder eram totalmente baseadas em trocas de favores, na qual os partidos políticos da época se revezavam na ocupação de cargos importantes para o reinado. Os partidos em questão eram o Partido Liberal e o Partido Conservador. Esses partidos estavam sempre disputando por cargos durante o reinado de Dom Pedro II. A charge representa Dom Pedro como se fosse um carrossel, onde os partidos liberal e conservador trocavam de posição em cargos
políticos. Eu pedi para fazer uma linha do tempo, então vamos lá. Com as seguintes informações, o que a gente espera. Tá tudo lá no quadro, mas vamos lá. Lei Eusébio de Queiroz extinguiu o tráfico de escravizados no Brasil em 1850. A Lei do Ventre Livre de 1871, declarou livre os filhos de mulheres escravizados nascidos a partir da data de sua publicação. Aí, isso aqui, se você quiser acrescentar, mas senão você pode fazer até a publicação. De acordo com a lei, essas crianças seriam criadas pelos senhores de suas mães, os quais podiam optar por receber uma indenização do governo ou utilizar os serviços do menor até que ele completasse 21 anos de idade. Bom, aprovada em 1885, a Lei dos Sexagenários, também chamada de Lei Saraiva-Cotegipe, tornou livres os escravizados maiores de 60 anos que deveriam trabalhar para seus senhores a título de indenização por mais 3 anos. A Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888, aboliu a escravidão no Brasil. E como essa ação contribuiu para o fim da escravidão? Os escravizados promoveram fugas em massa, invadiram as propriedades rurais para libertar outros cativos, formaram quilombos, recusaram-se a trabalhar, entre outras formas de resistência que contribuíram para o fim do sistema escravista. O que foram as colônias de parceria? Faziam parte de um programa de incentivo à imigração para o Brasil. Por meio dele, os imigrantes recebiam um lote de terra do proprietário, que assumia as despesas com a viagem e de tudo que era necessário para a instalação dos colonos. Parte dos lucros obtidos com as vendas das colheitas dessa terra era dada ao proprietário. Contudo, o proprietário também cobrava dos imigrantes os valores gastos para trazê-los e instalá-los na fazenda. Houve intenso desenvolvimento cultural no Segundo Reinado. Explica essa afirmação. Ao longo do Segundo Reinado, Dom Pedro incentivou a literatura, a música, o teatro, as artes plásticas e a fotografia, fundando e financiando colégios, institutos de pesquisas, museus, teatros, escolas de música e medicina. Essas medidas promoveram o desenvolvimento de uma intensa vida cultural nos espaços ricos das cidades. O desenvolvimento, porém, não atingiu a maior parte da população, que era analfabeta e vivia nas áreas sem infraestrutura adequada. Nesses locais, desenvolveu-se uma cultura popular manifestada, por exemplo, pela modinha, pelo chorinho, pelo reizado, pelo lundu, pelo batuque e pelo machixe. Gente, Dom Pedro II era muito cultural, então ele vai incentivar muito a cultura. Como os artistas, intelectuais e poetas contribuíram para a criação de uma identidade. O romantismo no Brasil, principalmente na primeira geração, contribuiu para a criação da identidade nacional por meio da exaltação do indígena e da natureza do país. O indígena, idealizado pelo romantismo, tornou-se símbolo nacional, o herói fundador da brasilidade. Página 165. Explique as razões do enfraquecimento da monarquia. Bom, aqui é o que a gente
pode mencionar a Guerra do Paraguai, que elevou a dívida do país e aumentou a influência dos militares na política nacional, a oposição dos cafeicultores à monarquia, descontentes com o processo de abolição da escravidão, a urbanização, que facilitou a circulação de ideias e o crescimento de grupos para os quais a monarquia representava um país escravocrata e agrário que precisava ser superado. Quais foram os efeitos da escravidão para a sociedade brasileira atual? São desigualdade social e preconceito racial. Esses elementos podem ser verificados pelos indicadores sociais: renda, escolaridade, moradia, população prisional, que atestam o contraste entre as condições de vida da população negra e as da população branca do país. Que grupos e ações combatem a herança da sociedade escravista no Brasil? O movimento negro e outros setores da sociedade civil organizada se articulam, pressionando o governo a desenvolver políticas públicas que mitiguem, no Brasil atual, os efeitos da escravidão. Uma das ações desse grupo resultou na promulgação da Lei 12.711 de 2012, a Lei de Cotas, que ampliou a presença dos afrodescendentes nas universidades. Gente, as cotas é um problema, tem gente que fala que as cotas são discriminação, mas o que nós não podemos esquecer é que as cotas permitiram que um número muito maior de negros entrassem nas universidades, para tentar desfazer esse equívoco histórico que nós temos com os negros, né? Fala que é um equívoco histórico. Página 166. Eu li o texto, aí a pergunta era: de acordo com o texto, a política indigenista foi a prática branda no trato com os indígenas. Por quê? Não. Pois a catequese, principal instrumento dessa política, significou outro tipo de violência, que não a física, a imposição de um modo de vida ocidental aos indígenas, forçando o abandono de suas tradições e culturas. Né? Foi um tipo de violência também, ensinar outra religião. Além de promover a civilização dos indígenas, por meio da catequese, quais eram os outros interesses do governo imperialista? Segundo o texto, a política indigenista, que tinha na catequese a principal ferramenta para civilizar os indígenas, atendia também aos interesses econômicos do Estado imperial, pois as missões ocuparam os territórios dos nativos, transformando esses locais com a abertura de estradas para o escoamento de produtos e a comunicação entre regiões diferentes em atendimento às demandas do mercado. Aí aqui tem um outro texto, número 2, que vocês vão marcar. Bem, como está falando sobre o branqueamento, ficou óbvio que a resposta é a letra C. A burocracia imperial procurou fazer da política de imigração um instrumento de embranquecimento do Brasil. Letra C. Número 3, era para observar a charge. Aí vem a primeira pergunta. Observar a charge, identificar a tensão social que ela revela, descrevê-la, né? O texto ali já vem descrevendo. A charge representa um soldado negro, provavelmente ex-escravizado, que ao retornar da Guerra do Paraguai, observa abalado e revoltado sua mãe presa a um tronco sendo chicoteada. Os escravizados que ingressaram no exército eram alforriados e seus proprietários recebiam indenização do governo brasileiro. Ângelo Agostini revelou o choque e a tensão sentidos por esses soldados ao retornar ao Brasil, depois da guerra, pois tinham de conviver com a estrutura escravista ainda vigente. Aqui é um outro cartaz que
Que leis abolicionistas antecederam a representada no cartaz? A Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários. E letra B. Descreva o cartaz, comente a impressão que ele transmite. No centro do cartaz eu tenho um homem branco, um homem negro são representados sorrindo e se cumprimentando. Atrás deles está um estandarte com o número da Lei Áurea e a data de sua promulgação. Na parte inferior do cartaz há os dizeres: agora sim. Essas características do cartaz contribuem para criar uma narrativa sobre a abolição como um processo harmônico, fruto de um acordo pacífico entre brancos e negros, unindo senhores e escravizados. C. A imagem reflete a realidade? Não. O cartaz apresenta uma imagem distorcida do processo abolicionista. Os escravizados sempre ofereceram resistência ao sistema escravista por meio de fugas, de organização de quilombos, de sabotagem dos engenhos. Além disso, após a assinatura da Lei Áurea, os negros continuaram a ser marginalizados. Assim, fica evidente que o processo de abolição não foi fruto de um acordo entre escravizados e senhores, nem foi amistoso ou pacífico, como sugerido pela imagem, tá? Esse aqui, estamos dando a mão. Gente, isso não aconteceu. Felizes por estar juntos, né? Felizes por estar juntos? Não houve. Bom, meus amores, por hoje é só isso. Ficamos por aqui. Semana que vem nós teremos mais uma aula, nossa 5ª aula, tá? Então, uma ótima semana para vocês. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Até semana que vem, ó. Beijos.